Prezados amigos e amigas do MST, 2011 não foi um ano positivo para a luta pela reforma agrária e da base social do MST. Infelizmente, as forças do capital, através do agronegócio, continuaram sua ofensiva em acumular mais terras, em se apoderar dos bens da natureza do Brasil para se proteger da crise econômica. Nós tivemos mais de 80 bilhões de dólares que vieram do capital financeiro do exterior para investir na natureza brasileira. Por outro lado, o governo Dilma ainda não ajeitou a máquina. E nós, infelizmente, passamos o ano inteiro em várias reuniões discutindo com praticamente todos os ministérios, mas a lentidão e a forma como o Estado brasileiro funciona impediu que nós tivéssemos sequer um plano de reforma agrária. De maneira que o governo Dilma está em dívida com os pobres do campo. Ele precisa urgentemente apresentar um plano do que pretende fazer para resolver a situação das 160 mil famílias que ainda continuam acampadas na beira das estradas. No entanto, nós conseguimos avançar em alguns programas complementares que estão em fase de implementação, como o programa Pronera, que tende a aumentar as suas potencialidades com mais recursos, um programa nacional de agroindústrias nos assentamentos, e conseguimos, mal e porcamente, como dizemos no Sul, renegociar as dívidas dos companheiros que estavam inadimplentes no Pronaf. Eu acho que houve uma grande aliança que veio sendo construída durante 2011 em torno de dois temas importantes para a sociedade brasileira que extrapolam a questão da reforma agrária. O primeiro tema é a campanha nacional contra o agrotóxico. O agrotóxico é a maior perversidade que o agronegócio está deixando para a sociedade brasileira. O diretor nacional do Instituto Nacional do Câncer alertou que a sociedade brasileira pagará com 1 milhão de novos casos de câncer, e a maior parte deles tem a sua origem nos alimentos contaminados. E o segundo tema, que houve também uma aliança muito grande, embora nós tenhamos parcialmente derrotados, foi o tema do Código Florestal. Eu espero que agora, em 2012, a presidenta Dilma seja sensível para ouvir os clamores do povo, já que 85% da população não aceita mais o desmatamento, e que ela vete todos aqueles artigos impostos pelo agronegócio e pelos ruralistas que vão levar a um desmatamento estimado em mais de 80 milhões de hectares, caso o projeto aprovado no Senado e na Câmara venha a ser efetivado. O ano de 2012 será muito importante e, de certa forma, ainda é enigmático, difícil de ser decifrado. Primeiro porque no horizonte do capitalismo mundial há uma crise internacional que se acerca e tende a trazer graves consequências para a economia brasileira, gerando uma maior desindustrialização, o desemprego e, inclusive, afetando o agronegócio brasileiro, que se diz todo-poderoso, mas que, no entanto, é totalmente dependente do exterior. Dependente pelas 16 milhões de toneladas de fertilizantes que precisa importar todos os anos e dependente pelo mercado externo das commodities. A agricultura brasileira virou uma grande colônia das empresas transnacionais. E a crise internacional que se avizinha certamente afetará o desempenho da agricultura em função dessa dependência, dessa fragilidade que tem.
Por outro lado, nós teremos também, no ano de 2012, a realização da Rio+20, que vai recolocar o tema do meio ambiente, das florestas e da responsabilidade que os capitalistas têm de parar de fazer uma economia que só atenda aos seus lucros e que agride o meio ambiente e que deixa para a população os malefícios desse desequilíbrio, como as diferenças climáticas, as chuvas torrenciais e a poluição que afeta a saúde pública. E também nós teremos grandes mobilizações, eu acredito, entre a classe trabalhadora, que não vai aceitar de braços cruzados esses malefícios da crise internacional e que tendem a se mobilizar. E nós esperamos que a luta pela reforma agrária também retome um impulso maior para que o governo Dilma consiga, no mínimo, resolver o problema das famílias acampadas. E, finalmente, no segundo semestre, nós teremos as eleições municipais, que sempre são eleições pouco ligadas à ideologia ou a partidos, mas que é importante toda a população se mobilizar e em cada um dos nossos municípios nós elegermos os melhores candidatos, seja prefeito ou vereador, candidatos comprometidos com a classe trabalhadora, comprometidos com a honestidade, comprometidos com a transparência e comprometidos com a democracia, para que o povo brasileiro possa, através de suas formas de organização, tomar decisões sobre os rumos da sua cidade, que é onde o Estado chega mais perto do povo brasileiro. De maneiras que a nossa expectativa é que o ano de 2012 será um ano muito complexo, mas certamente de muitas mobilizações e de muitas disputas políticas. Um grande abraço a todos e vamos à luta!